Bom, gente, já são agora 4 da tarde, começou a gravação. Acho que nós podemos dar início, né, ao nosso evento. Então, queria, em primeiro lugar, agradecer aqui ao João Denegre, ao Fábio Reutemann, ao Ricardo Barbosa, por se disporem a apresentar esse seminário para a gente. Hoje o tema é financiamento do desenvolvimento. Então, nós vamos começar com uma apresentação do João Denegre, que é técnico de planejamento e pesquisa da Diretoria de Estudos e Políticas Setoriais de Inovação e Infraestrutura do IPEA. Ele vai falar sobre o mercado de crédito no Brasil, de uma forma mais geral, e, em seguida, com foco mais específico, o Ricardo Barbosa e o Fábio Reutemann vão falar sobre o que aprendemos sobre o BNDES. É um estudo que eles fizeram, ambos são economistas do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, e fizeram um estudo fazendo uma meta-análise de vários estudos brasileiros sobre o desempenho do BNDES em suas diversas políticas e os efeitos dessas políticas. Então, acredito que nós vamos ter um debate hoje muito interessante sobre como financiar o desenvolvimento no Brasil, como com instrumentos de mercado e com instrumentos de política pública. Então, por favor, João Denegre, começaremos passando a palavra a você e eu fico de passar aqui os seus slides, como nós combinamos. Bem? Joia, obrigado a todos pelo convite. Sempre tratar desse tema de financiamento do desenvolvimento é um tema especial para o Brasil, e em especial para duas instituições como o IPEA e o BNDES, que tem uma trajetória nesse sentido de pensar como aumentar a produtividade, como elevar emprego, como aumentar a inovação no país. E o BNDES é um instrumento especialmente relevante. Eu fiz uma apresentação baseado num livro que nós recentemente publicamos sobre financiamento do desenvolvimento. No slide seguinte, já é o slide da apresentação, eu coloquei aqui uma ideia de revisão do financiamento ao desenvolvimento no Brasil, em especial porque o Brasil ainda tem uma baixa disponibilidade de poupança para financiar o investimento. E o investimento ele é uma variável chave do ponto de vista da produtividade. O Brasil tem um duplo problema: baixa taxa de poupança e um sistema de intermediação financeiro relativamente distorcido. Quando eu argumento relativamente distorcido, talvez uma ideia de que o setor privado possa ter uma participação um pouco maior. Isso não necessariamente exclui o papel dos bancos de desenvolvimento no financiamento de médio e longo prazo. Nós, além disso, eu acho que a gente ainda tem uma baixa inovação tecnológica no setor financeiro. Apesar do movimento das fintechs recentemente, desde 2003, 2004, relativamente alto, a gente ainda tem um mercado distorcido nessas duas posições. Um mercado privado poderia ser mais ativo e um sistema tecnológico de intermediação financeira também mais desenvolvido, semelhante aos países desenvolvidos. Não que isso não ocorra no Brasil, ocorre. As fintechs estão ganhando espaço, as inovações nos bancos também, mas talvez a gente poderia andar um pouco mais acelerado do que a gente anda. Há uma carência do financiamento de longo prazo. Isso reflete muito essa ineficiência do mercado de crédito no Brasil. Eu coloquei aqui uma taxa de juros com uma setinha para cima, no sentido, não que eu não reconheça a situação contemporânea do Brasil, em que a taxa de juros está relativamente baixa, em comparações históricas. A Selic está em patamar histórico baixo, em torno de 2%, 3%, mas a ideia de que se essa taxa de juros perdura no longo prazo é o grande problema. Isso eleva, então, o custo de investimento de capital
em especial em atividades que têm longo prazo de maturação, como a inovação tecnológica. E eu, nesse primeiro slide, eu argumento que a ideia toda era a gente tentar fazer uma discussão sobre a questão financeira e uma discussão qualitativa, em especial do tipo de investimento, dos ativos, das atividades com maior impacto sobre a produtividade, como, por exemplo, infraestrutura, inovação, ciência, tecnologia, mesmo educação. Quando a gente fala de financiamento, eu vou fazer uma apresentação basicamente aqui de crédito, mas é evidente que o mercado de financiamento não é apenas um mercado de crédito. Mas no mercado de crédito brasileiro, esse daqui é uns dados que, à época, quando o Ilan era presidente do Banco Central, a gente organizou juntos quer dizer, a apresentação, os dados são dele, mas a gente fez um trabalho importante no sentido de caracterizar o que é o mercado brasileiro. Esse retrato ele não modificou muito ao longo desse período recente, ou seja, se você pegar 100% do mercado de crédito brasileiro, teria mais ou menos metade que é pessoa física, metade pessoa jurídica, sendo que metade da metade seria crédito livre e outra metade crédito direcionado. O crédito direcionado, fundamentalmente crédito público, dos bancos públicos, e o crédito livre, então o mercado onde não as taxas de juros elas não são tão reguladas quanto no mercado de crédito direcionado, mas a grande questão do problema da intermediação financeira no caso do Brasil é que como você regula a taxa de juros do mercado direcionado, isso gera imperfeições no mercado de crédito livre e talvez isso a gente possa refletir no caso brasileiro e no caso da intermediação de crédito no Brasil. O quarto slide, ele mostra um pouco que mesmo nos períodos de crescimento econômico, de aceleração, onde a gente incentiva o mercado de crédito no Brasil, basicamente, o financiamento e a composição de funding do BNDES, ele se dá por meio da captação do Tesouro Nacional. Então, essa foi o grande instrumento utilizado no passado recente. E depois, quando você tem ciclos de expansão e ciclos de contração, como no ciclo atual de contração, então você retira esse funding dos bancos públicos, dos bancos de desenvolvimento. Isso causa um impacto nos ciclos econômicos. Então, para que a gente consiga modificar essas curvas de ciclos econômicos que o Brasil vive durante décadas, a gente teria que alterar um pouco o mercado de crédito e o funcionamento. Não teria que fazer um mercado menos dependente da captação do setor público, como a gente viu nas fases de ascensão, e nos momentos de contração você ter uma maior disponibilidade de crédito. No próximo slide, faz uma comparação internacional, que é sempre um tema de grande relevância no caso brasileiro, que a gente sempre se pergunta, como que se comporta isso em outros países? Eu gosto desse gráfico porque ele faz uma relação do lado esquerdo, no eixo Y, um pouco a ideia da participação dos empréstimos de bancos de investimento, dos bancos de desenvolvimento no investimento total dessas economias, e no eixo X aí nós temos um pouco o crescimento da renda per capita. Por incrível que pareça, toda vez que eu apresento esses gráficos, há uma dupla interpretação, é como se alguém olhasse o copo de água meio cheio e o copo de água meio vazio. É engraçado esse gráfico, justamente porque ele traz isso, mas ele mostra que o Brasil ele não se distancia muito daquilo que é feito no mercado internacional. Nós temos aí um ponto muito próximo do Brasil, que é a China, mas a gente vê que tem outros países, em especial a Alemanha, que tem uma atuação forte, decisiva desses bancos de desenvolvimento. Então, eu
por mais que a gente, logo no início, a gente fale assim, olha, há uma relativa distorção no mercado de crédito brasileiro, mas talvez a distorção ela esteja muito mais relacionada à necessidade de crescimento de crédito total, e não da redução da participação de um ou de outro. Talvez essa seja um ponto de debate importante no caso brasileiro. Sempre lembro a todos que a nossa participação de crédito sobre o PIB, não sei quanto que está os indicadores hoje, mas ele geralmente um quarto do PIB brasileiro, de crédito, 25% do PIB vai para crédito, no caso brasileiro, o crédito representa 25% do PIB. Em países desenvolvidos, o crédito representa mais de 100% do PIB. Então, talvez, quando a gente olha esses gráficos, a gente vê que, olha, talvez a principal distorção seja crescer esses dois mercados sem que ocorra uma distorção entre os dois mercados. Talvez essa seja uma lógica que a gente deva pensar um pouco, principalmente refletindo o que aconteceu no passado recente, em especial em 2013, 14, 15, e o que está acontecendo exatamente nesse momento de uma forte restrição de crescimento internacional e pandemia, onde a gente vê que as empresas, e mesmo a pessoa física ou pessoa jurídica, não conseguiu acessar o mercado de crédito. Então, a grande parte da transferência de renda que a gente fez foi transferência direta, e grande parte do socorro que os outros países fizeram para garantir emprego, crescimento, renda, foi na base de crédito. E aqui a gente não soube utilizar esse instrumento de uma forma adequada, talvez porque o nosso mercado ele não esteja muito bem preparado para esses momentos. Essa talvez seja a grande reflexão desses dados, desses indicadores para a questão contemporânea nossa. O slide 6, ele mostra um pouco, talvez um pouco o reflexo daqueles indicadores que ali atrás estão, mas eles são um exercício que a gente fez para um pouco buscar a similaridade entre o Brasil e os outros países do mundo. Também no sentido de dizer o seguinte, olha, a gente tem uma participação do crédito direcionado relativamente alta, parecida com outros países grandes, outros países desenvolvidos. Quando a gente fez esse trabalho, a gente juntou diversas características no mercado de crédito e a gente observou também que a gente tem uma cultura e que talvez isso tenha que mudar do ponto de vista da operacionalização do crédito no Brasil. O BNDES cresceu financiando máquinas e equipamentos. A ideia toda dos anos 50, 60, 70, da ideia do crescimento por meio da substituição de importações, a ideia toda de que o grande motor do progresso técnico eram as máquinas e equipamentos. Então, você financiava as empresas de capital nacional e essa estrutura alavancaria o crescimento, no caso brasileiro. O que a gente viu nos outros países, quando a gente fez essa análise, é que a dinâmica da operacionalização do crédito é diferente nesses países. Eles financiam muito mais investimento de capital de risco, tem muito venture capital, tem muito crédito direcionado para a inovação tecnológica e não necessariamente apenas para a compra de máquinas e equipamentos, que é um exemplo típico no caso brasileiro. Aquele crescimento no passado recente que a gente observou da participação do BNDES e da operacionalização de funding proveniente do Tesouro Nacional foi fundamentalmente operacionalizado via o Finame, e o Finame tem umas regrinhas muito específicas para financiamento de máquinas e equipamentos para pequenas e médias empresas, mas não para financiamento da inovação tecnológica. Por vezes, o lançamento de um produto novo, de um processo novo no mercado, ele está relacionado a conhecimentos que não estão que dependem de outras máquinas, outros equipamentos que poderiam ser, na verdade, obtidos de outra forma. Então, a inovação tecnológica ela não depende apenas de máquinas e equipamentos, muito pelo contrário, ela depende de uma gestão da inovação das empresas e nós teríamos que aprender no banco de desenvolvimento, nos principais bancos de desenvolvimento brasileiro, em especial no BNDES, de como financiar esses ativos que alavancam sobremaneira a produtividade no
slide número 7, ele mostra aqui, então, um pouco que talvez o grande problema não é a participação do percentual do BNDES no total de mercado de crédito, mas sim a forma de operacionalização e a forma como a gente operacionalizaria para evitar distorção. Por que pareça, assim, cada vez que a gente vai lendo, relendo, a gente vai melhorando um pouco a análise desse mercado de crédito. Então, eu queria sempre recuperar aquela primeira frase lá em cima, para dizer o seguinte: olha, quando eu identifiquei o seguinte, olha, eu acho que a gente acho que tem uma distorção no mercado de crédito brasileiro, mas a distorção talvez não é tanto da participação percentual, mas é sim da forma de operacionalização do crédito livre, do crédito direcionado, no caso do Brasil, é a forma de alavancar esse crédito. Por isso que essa ideia aqui é um pouco mostrar que nos bancos de desenvolvimento pelo mundo, a dotação orçamentária governamental gira em torno de 40%, em média, que talvez não é muito diferente do que é o caso brasileiro. Por isso que talvez a reflexão é, se nós não ganhamos produtividade nos últimos 10, 20 anos como a gente gostaria ou deveria ganhar em produtividade para acompanhar o mundo, talvez não é por uma questão de participação percentual do funding governamental nos bancos de desenvolvimento. Então, a nossa produtividade ela está relativamente estagnada quando comparada com o mundo, independente de uma situação contemporânea, mas sim, se você pegar uma trajetória de longo prazo, a produtividade é relativamente baixa no caso do Brasil. E um dos motivos que gera essa produtividade baixa é, sem dúvida, um mercado de crédito imperfeito e uma incapacidade dele de financiar ativos de maior risco tecnológico. O slide número 8, ele diz o seguinte, olha, alternativas de funding e seguindo um pouco as melhores práticas internacionais, envolveria uma recirculação aí desses lucros obtidos, teria que ser pensado um pouco nisso, evitar um efeito de deslocamento, uma ideia de cofinanciamento de projetos específicos, em especial em bancos de desenvolvimento multilaterais. A gente faz isso, mas talvez deveríamos pensar numa participação maior. Nos momentos de expansão, a gente observa que o nosso principal banco de desenvolvimento participa um pouco mais do percentual de projetos específicos do que deveria, talvez, participar. A ideia de fundos fiduciários oferecidos por outros países talvez seria um caso de observar um pouco mais, uma vinculação de uma política tributária aos bancos de desenvolvimento, em especial porque o Brasil vai entrar numa discussão sobre reforma tributária, talvez seria interessante de pensar, e a criação de fundos especiais para setores específicos vinculados à emissão de títulos públicos. Mas aí sempre tem que dar uma olhada nos altos, elevados custos de transação que existem. Mas aí são alternativas, estão detalhadas lá naquele livro Financiamento do Desenvolvimento. Eu colocaria esses 5 pontos só para a gente pensar um pouco. O slide número 9, ele traz aqui uma informação que talvez todos conheçam e vejam, principalmente quem atua nesse campo, e observar que o banco, a ideia toda de uma centralidade, de um protagonismo da China no financiamento de longo prazo, inclusive em toda aquela região, é importante. O CDB e o KfW têm uma participação importante, tanto o banco alemão quanto o banco chinês tem uma participação importante aí no financiamento internacional. E a gente nunca pode perder essa perspectiva. As experiências brasileiras de financiamento internacionais, ela no passado recente não foi muito exitosa, muito pelo contrário, foi sujeita a críticas, mas teria que ser pensado a forma
como a gente faria isso. Nós somos um país grande, um país que precisa estar aberto do ponto de vista comercial e do ponto de vista financeiro. E nós teríamos que pensar bem como fazer isso, em especial dentro desse mundo onde a China tem uma participação especial. O slide número 10, ele tem os mesmos números praticamente ali do slide número 9, eu passaria direto para o slide número 11, para dizer um pouco o seguinte: nós fizemos um exercício enorme, pegamos todos os financiamentos, operações de crédito das empresas de 2004 a 2016. Nós rodamos isso lá no SR do Banco Central, separamos aí entre empresas que têm crédito livre e direcionado, empresas que não tinham crédito, empresas só com crédito direcionado, empresas só com crédito livre. E aqui mais ou menos tem um pouco a composição do crédito direcionado no Brasil, mostrando o seguinte: olha, as empresas que têm crédito livre e direcionado obtêm a maior parte do crédito direcionado, e também obtém aí um pouco menos de 50% do crédito livre. Ou seja, essa ideia dessa composição entre crédito livre e direcionado nas carteiras das empresas poderia ser melhor distribuída, e é isso que diz essa tabela. E a tabela, inclusive, mostra um pouco que a massa de salário das empresas que tem uma composição de crédito livre direcionado é em torno de 50% daquelas que obtêm só crédito livre. Então, esse é uma tabela um pouco mostrando a ideia de um tamanho das empresas e a sua composição de carteira de crédito livre direcionado. Nós pegamos a massa de salário da empresa aqui como uma proxy, tá, pessoal? Para a gente ter uma ideia. E fizemos uma relação entre crédito e massa de salário como um indicador, mas não tendo ele como um indicador especialmente relevante do ponto de vista de faturamento, coisa assim, mas um pouco para ter a ideia do que se representa o crédito em relação à massa de salário. O que chamou a atenção mesmo para nós, quando a gente fez esse exercício, está no slide 12, quando a gente observou o seguinte: olha, nós pegamos o total das empresas, e aí a gente observou o seguinte: isso daqui, para vocês terem uma ideia, são todas as empresas que têm pessoas ocupadas de acordo com a RAIS. E nós observamos o seguinte, que simplesmente tinham 101 mil empresas que não acessavam o mercado de crédito no Brasil. Isso chamou muita atenção, porque isso representa 30 e pouco, 38, quase 40% das empresas que simplesmente durante o período de um ano não acessam o mercado de crédito. Quando a gente fez essa estatística, a primeira coisa que veio à cabeça da gente: olha, a gente errou. Não é possível que uma empresa, ao longo de um ano, em média 40% delas não acessam o mercado de crédito. Aí inclusive, a gente fez reunião com o Banco Central, refizemos todos os dados, tal, e aí era muito mais, talvez, uma ignorância nossa do IPEA e uma curiosidade de pesquisador, mas os dados são esse mesmo. E é aí que você mostra uma imperfeição. Nós não estamos falando de qualquer empresa, nós estamos falando de exportadoras, de empresas importadoras e mesmo de empresas estrangeiras que não acessam crédito. Então, se você pegar a segunda linhazinha ali, você vai ter o seguinte: olha, 101 mil empresas não acessavam crédito em algum ponto do tempo, entre 2004 e 2016, só dando rigor técnico a essa observação. Isso significa o seguinte: se a empresa ela pode ter acessado em algum ponto no tempo, mas se ela não acessou em um ano, nós mapeamos aí, só para ter uma ideia, porque é como se uma empresa com 10 ou mais pessoas ocupadas na indústria, num determinado ano, não acessa crédito. Elas eram, uma parte delas exportadoras, uma parte elas eram importadoras, e mesmo eram empresas estrangeiras. Com certeza as empresas estrangeiras estavam acessando outro mercado que não o mercado brasileiro de crédito. Depois, no slide número 13, a gente fez um pouco aqui
um levantamento do pessoal ocupado total das empresas para caracterizar melhor esse número. Observamos que as empresas sem crédito, no caso do Brasil, ocupavam em torno de 4 milhões de pessoas, ou seja, geralmente uma empresa em média de porte mais baixo, tá? Mas observamos também que tinham profissionais científicos e pesquisadores em relação ao total de pessoal ocupado relativamente alto. Isso levou depois a gente fazer um outro trabalho para mostrar o seguinte: existe um efeito lock-in no sistema financeiro brasileiro, ou seja, você financia clientes que você já financiava, mas você não consegue observar os novos clientes. Ou seja, essas empresas que estão sem crédito, elas são empresas que têm ratings relativamente baixos, caso os bancos observassem elas mais detalhadamente, a gente observou o seguinte: olha, elas têm pessoal ocupado relativamente qualificado, são empresas que, dado o exemplo de outras empresas que já acessam crédito, elas teriam uma probabilidade de default bem menor. Ou seja, na verdade, o sistema financeiro brasileiro acaba financiando aquelas empresas que já financiavam. Esse efeito lock-in, ele é um pouco caracterizado nesse indicador de que quem não tem crédito não necessariamente são empresas que têm baixa probabilidade de terem acesso a crédito. No slide 14, a gente sintetiza um pouco essa ideia, dizendo o seguinte: nós estimamos elasticidade de juros e prazo, utilizando quase 1 bilhão de informações de 378 mil empresas distintas. Encontramos que os resultados mostram que a demanda de crédito é juros elástica, no caso brasileiro. O que é importante aquele menos 1,01, sinalzinho de menos ficou do lado de cima ali, né? Mas para crédito livre, a elasticidade é maior. Nós observamos também uma relação entre essas elasticidades, na elasticidade cruzada da demanda, tá? E a principal observação, além do cálculo dessas elasticidades, juros e prazos, é aquele número ali que 38,62% das empresas analisadas não realizaram nenhuma nova operação de crédito no mercado financeiro em determinado ano. 46,9% realizaram operação apenas de crédito livre, né? Então, essa foi uma observação importante, aí, por mais que seja uma estatística descritiva, mas era uma estatística descritiva a qual a gente não tinha observado. O último slide, ele sugere para todos que deem uma olhada no radar, que saiu, acho que semana passada. Esse daqui é o nosso time aqui que fez algumas pesquisas de crédito, e ele tem um balanço interessante, atualizado, da ideia de uma agenda de financiamento de longo prazo, intermediação de governo, foi feito lá pelo Bachelet. Tem uma discussão sobre a evolução do mercado imobiliário no Brasil, e eu sugiro que dá uma olhada com carinho nessa matriz de transição de risco de crédito. Nós fizemos um trabalho enorme pegando os ratings individuais, fazendo a matriz de transição de risco de crédito e observando que há uma transição positiva de rating de crédito quando a empresa capta para crédito direcionado, ou seja, ela pode ter um rating baixo, mas ela consegue sim se recuperar com crédito direcionado, melhorando o seu rating ao final da operação de crédito. Essas matrizes de transição de risco de crédito, elas são especialmente relevantes para o setor financeiro, tanto público tanto de crédito livre quanto de crédito direcionado, para identificar aquele efeito lock-in que eu tinha me referido lá atrás. A ideia toda de que os bancos no mercado de crédito brasileiro financiam aqueles que eles já financiavam. Eles não estão olhando a nova emergência de novas empresas. E parte disso porque tem um problema de garantias e um mercado um pouco desenvolvido de securitização de crédito, no caso brasileiro, que é exatamente isso que a gente trata naquele artigo de securitização
como é que a securitização pode melhorar o acesso de crédito, no caso brasileiro, que é um outro artigo que tem por aí também. E nós fizemos também um levantamento sobre o markup. Nós fizemos uma seguinte pergunta: olha, o markup do setor financeiro brasileiro é superior aos demais setores produtivos? Sabe que toda vez aparece essa crítica. Nós encontramos que não existe os markups no setor financeiro, eles estão localizados um pouco acima do que é a média dos setores, mas ele não é caracterizado como um markup efetivamente, substancialmente superior aos demais setores produtivos, no caso do Brasil. E esse trabalho aí de cálculo desse markup é importante para a gente pensar um pouco os spreads bancários e como que a gente pode reduzir os spreads bancários a partir do momento em que você reduz a taxa de inadimplência e melhora o mercado financeiro. Bom, essa era a apresentação. Obrigado, Marcos. Obrigado a todos aí pela atenção. Estou disponível aí para responder as perguntas. Maravilha. Muito obrigado, João. Então, vou agora direto passar a palavra ao Ricardo e ao Fábio para fazerem a sua apresentação, por favor. Obrigado, Marcos. Eu vou compartilhar aqui minha tela. Só um segundinho. Estamos vendo. Tá bom, maravilha. Vamos lá, então. Primeiro, eu queria agradecer ao Marcos, ao Danilo, pelo convite. É um prazer estar aqui. Essa apresentação diz respeito a um artigo que fizemos a 8 mãos. Eu, Fábio Rotman, que está aqui comigo e vai apresentar junto comigo, o Samuel Pessoa, do IBRE, e o Eduardo Pontual, professor da FRJ. Antes de começar, queria deixar claro que a apresentação é de exclusiva responsabilidade nossa e, obviamente, não reflete a opinião tanto do BNDES quanto do IBRE da Fundação Getúlio Vargas. Vamos lá. Essa aqui é a nossa agenda. A gente quer falar um pouco sobre o que motivou a gente, qual o nosso objetivo, metodologia, quais os dados a gente usou, as evidências que existem na literatura e, por fim, as nossas considerações finais. Em primeiro lugar, a nossa grande motivação inicial foi que a gente estava observando um fenômeno de que bancos de desenvolvimento estavam cada vez mais numerosos no planeta. Em 2008, na Bulgária, criaram um banco de desenvolvimento, depois em 2012 na França, em 2014 no Reino Unido, em Portugal e na Irlanda, em 2015 na Letônia, em 2017 País de Gales e Malta, em 2019 estava um debate intenso na Grécia, no Uzbequistão. É como se a função de produção de bancos de desenvolvimento tivesse a todo vapor no mundo. E, inclusive, já são quase 300 dessas instituições hoje operando no mundo, segundo um levantamento do Alto Muzak. E o que nos chamou a atenção é que não havia nenhum corpo de evidências empíricas sistematizadas sobre esse tipo de instituição. A sensação de que países produzem, criam bancos de desenvolvimento sem saber muito ao certo quais são os verdadeiros impactos que bancos de desenvolvimento têm nas suas respectivas economias. Então, isso foi um dos nossos motivadores. Outra motivação que a gente teve é que a própria literatura teórica sobre bancos de desenvolvimento é particularmente controversa. E fica uma certa disputa entre economistas que compartilham visões de mundo de ambos os lados, digamos assim. Em primeiro lugar, tem aqueles argumentos favoráveis aos bancos de desenvolvimento, que vão desde que bancos de desenvolvimento deveriam atuar em falhas de mercado e, portanto, melhorar a alocação de recursos numa economia. Também argumentos que bancos de desenvolvimento são bem vistos porque eles são uma fonte de financiamento estável de longo prazo, e também porque bancos de desenvolvimento são uma fonte de atuação anticíclica, ou seja, um instrumento a mais para atuar quando as economias se distanciam muito do pleno emprego. De outro lado, você tem vários argumentos que são contrários aos bancos de desenvolvimento. Primeiro, porque há um conjunto de autores dizendo que bancos de desenvolvimento substituem o crédito privado, outros dizendo que bancos de desenvolvimento privilegiam grupos econômicos que são politicamente conectados, outros dizendo que bancos de desenvolvimento causam má alocação de recursos, curiosamente, que é o contrário do que o argumento favorável de atuação em falhas de mercado sugeriria. E, por fim, há economistas falando que bancos de desenvolvimento praticam zumbi lending. Zumbi lending aqui, eu quero dizer, é aquela atuação de um banco de desenvolvimento que faz ou que mantém viva aquelas empresas que morreriam na ausência
desse suporte financeiro. Então, não havia também, de novo, evidências empíricas sistematizadas que, de alguma forma, ajudassem nesse eterno conflito entre economia. Terceiro, aqui entra um caso particular do BNDES, que a gente observou uma forte expansão da atuação do banco no período entre 2007 e 2014, seguida de uma forte retração dos desembolsos do banco nesse período mais recente, que vem de 2016 a 2019. Esse movimento, obviamente, intensificou o debate sobre o papel do BNDES, o que se espera do BNDES na economia brasileira, e também estimulou uma série de estudos empíricos sobre a atuação do banco. Afinal de contas, os pesquisadores ficaram interessados em entender que instituição era essa que crescia e depois decrescia no Brasil. Curiosamente, ao lado dessa intensificação do debate sobre o papel do banco, a gente pode perceber uma subutilização das evidências empíricas no debate público. Então, muitas vezes, o debate público sobre o BNDES ele é orientado por casos particulares, por operação A, B ou C, que o BNDES fez no passado, ou por simples ideologia, enfim, faz parte da vida, a gente que não gosta que o Estado atue no mercado de crédito, a gente que gosta, enfim. Há sempre esse componente. E, por fim, o debate, muitas vezes, orientados por posições contraditórias entre si. Há colegas dizendo que o BNDES muitas vezes tinha um impacto nulo no investimento, ou seja, o investimento na economia brasileira seria exatamente igual no mundo contrafactual em que o BNDES não atua, e curiosamente falando sobre uma alocação de recursos. É curioso como que a alocação acontece num mundo que tem uma alocação exatamente igual à anterior. Então, enfim, você tinha uma série de questões aí no debate público que não eram muito bem compreendidas, ou eram fontes de polêmica permanente. E aqui o gráfico que mostra um pouco dessa ascensão e redução do banco ao longo do tempo. Então, a gente percebe que em 2010 o BNDES, os embolsos do BNDES chegaram a bater 4,3% do PIB brasileiro, e em 2019 a gente alcançou um patamar, que é o patamar mínimo da série histórica, que começa em 96, que é de 0,8% do PIB. Então, realmente um banco que diminuiu em mais de um quarto, considerando aquele ponto de máximo. Então, obviamente, é um movimento relevante. E aí a gente, só para trazer aqui, por exemplo, um só exemplo, diante dessa pergunta, qual o efeito do BNDES no investimento, a gente podia perceber no debate público uma série de posicionamentos antagônicos entre atores que participavam desse debate. Então, aqui nessa primeira citação, a gente tinha um autor dizendo que o BNDES não aumenta, de maneira geral, o investimento do país, e como não consegue aumentar o investimento e tem um alto custo de manutenção, o melhor fazer é simplesmente fechar o BNDES. Então, aqui uma percepção de que o BNDES tem efeitos nulos no investimento. E, por outro lado, você tinha também outros atores dizendo, por exemplo, será que é necessário uma disputa visual para mostrar que o BNDES faz a diferença para o investimento? Também como se fosse realmente muito evidente que o banco é importante para estimular o investimento na economia brasileira. Então, é nesse contexto que surge o nosso paper, tá? Cujo objetivo, como diz aqui o slide, é sistematizar, é colocar no papel essa evidência empírica disponível sobre o BNDES, de maneira a orientar a política econômica e o debate público. Nossa ideia, então, era realmente reunir tudo o que se sabe sob o ponto de vista dos dados, sob o ponto de vista de análises contrafactuais que tentam, de alguma forma, capturar causalidade. A gente acredita que esse exercício pode ser útil para alguns fins, né? Primeiro, para os policymakers, quem está fazendo a política econômica, de fato, porque políticas públicas, em tese, deveriam se basear em evidência disponível. Também poderia ser positivo para a academia, que tem muitos trabalhos sobre a teoria dos bancos de desenvolvimento, que justificam ou não essas instituições, mas pouca evidência disponível. E, por fim, para a sociedade, que é a grande responsável por fazer o controle social dos recursos públicos que são alocados nos bancos de desenvolvimento. Bom, e aí uma questão fundamental é a gente definir critérios da seleção. A gente usou critérios que a gente poderia considerar critérios mínimos. Primeiro é que os estudos utilizem dados e busquem identificar uma relação de causalidade envolvendo o BNDES. Busquem, de alguma maneira, lidar com o viés de seleção. E o segundo critério, um critério de publicação, é que o estudo tenha passado por um processo de seleção por pares. Então, foram incluídos estudos publicados em periódicos, dissertações de mestrado, teses de doutorado, estudos apresentados em congressos
e estudos que venceram premiações, como o Prêmio de Tesouro Nacional, por exemplo. E aí, com esses critérios, a gente identificou 70 estudos que a gente incluiu na nossa revisão da literatura. Desses 70 estudos, 28 são dissertações de mestrado, o tipo de publicação mais comum. E quando a gente olha o período, o ano em que eles foram divulgados, a gente vê que a maior parte desses estudos são estudos bastante recentes. Dos 70, 64 foram divulgados de 2012 em diante. Aí tem duas coisas acontecendo. Uma é o crescimento dos desembolsos do BNDES atraindo mais atenção dos pesquisadores, mas também um processo de disponibilização de dados que permitiu que esses estudos fossem realizados. Em termos de método, o que a gente vê é que 29 dos 70 estudos usaram métodos de painel simples, efeitos fixos para lidar com viés de seleção. E a gente buscou identificar os temas que foram tratados em cada estudo. E efeito do BNDES sobre investimento é o tema que foi abordado pelo maior número de estudos, 18 dos 70. O nosso artigo, então, está dividido por tema, e hoje a gente não consegue abordar aqui todos os temas, a gente fez uma seleção de alguns temas para apresentar aqui para vocês, e a gente começa justamente com o efeito do BNDES sobre o investimento. Por favor, Ricardo, você está sem som. Acho que agora voltou? Voltou. Beleza. Então, a pergunta natural que se coloca aqui é por que avaliar o efeito do BNDES no investimento? Por que a literatura se debruçou sobre essa pergunta? Por que isso tomou parte do debate público? Basicamente porque a missão do BNDES é adicionar investimentos na economia. Durante muitos anos, se você entrava lá no site do BNDES, você perceberia nessa parte de missão institucional, dizendo exatamente viabilizar soluções financeiras que adicionem investimentos para o desenvolvimento sustentável da nação brasileira. Recentemente, isso foi alterado para viabilizar soluções, de forma geral, que adicionem investimentos na economia brasileira. A questão aqui é um pouco mais complicada do que usualmente se coloca para outras instituições, porque essa missão do banco não é diretamente observável. Por exemplo, quando a gente olha para o Banco Central, quando o Banco Central tem a missão institucional, por exemplo, de entregar a inflação na meta, a gente observa qual é a inflação, a gente sabe qual é a meta e, portanto, é relativamente simples, sabe? Identificar se o Banco Central tem ou não cumprido com o seu dever institucional. No caso do BNDES, o investimento adicionado ele não é diretamente observável, então a gente precisa, de alguma forma, implementar métodos estatísticos, econométricos, que mostrem um contrafactual e que, na comparação desse mundo que a gente tem com esse mundo contrafactual, a gente consiga analisar se o BNDES foi ou não capaz de adicionar investimento novo, ou seja, um investimento que não teria acontecido não fosse essa ação do banco. Então, vários trabalhos, como o Fábio mostrou, são 18 artigos disponíveis nessa literatura de BNDES investimento, e desses 18 trabalhos disponíveis, a grande maioria deles, 10 no total, encontram efeitos positivos do banco, ou seja, encontram que o BNDES adicionou investimento novo que não teriam acontecido na ausência do apoio do banco. Você tem 3 trabalhos que estão aqui identificados como resultado misto, e aqui a gente está tratando, por exemplo, de estudos cujo autor mudou a amostra ou mudou a variável que utilizou para medir determinada coisa e perdeu significância estatística ou mudou de sinal, enfim. Os resultados são mistos nesse sentido. E você tem 5 trabalhos com resultados nulos, que encontram que o efeito do BNDES no investimento de fato foi nulo. Então, diante de uma tabela como essa, a gente tem 2 posturas possíveis. A primeira postura é selecionar, obviamente, o trabalho que mais satisfaz as nossas convicções a priori, enfim, bola para frente, fazendo um cherry picking, como muitas vezes é comum no debate econômico. Outra postura é tentar identificar padrões nessa diversidade de trabalhos para tentar explicar essa diferença de resultados que existem. A gente tentou fazer isso de alguma forma. Então, a gente pode perceber que desses trabalhos que encontram efeitos positivos, grande parte deles tem como amostra, ou seja, usam bases de dados que consideram o universo de micro, pequenas e médias empresas.
Já os trabalhos que encontram efeito nulo, grande parte deles usam aquela base de dados da Economática, que é uma base de dados de empresas de capital aberto, e, portanto, menos restritas a crédito, e é mais natural que o resultado seja nulo nessas investigações. Então, essa é uma das conclusões que a gente chega analisando essa diversidade de resultados, que o efeito do BNDES no investimento ele é majoritariamente positivo, mas, sobretudo, quando a atuação do banco se dá com micro, pequenas e médias empresas. Agora, passando para o efeito do banco sobre o emprego. Essa é uma pergunta, de certo ponto, até natural, porque boa parte dos recursos do BNDES vem do FAT. E para que um financiamento, né, os financiamentos do banco são majoritariamente para investimento, para que esse tipo de financiamento ele tenha um efeito positivo sobre o emprego, ele deve não só adicionar investimento, mas esse investimento adicionado deve levar ao aumento do emprego. Quando a gente olha os estudos que analisaram o impacto sobre emprego, são 7 estudos que olharam para diferentes instrumentos do banco, a maior parte olhou para a própria firma financiada, mas há também estudos que buscaram efeitos no nível do município ou no nível da empresa que é fabricante do bem de capital que está sendo financiado. O que se nota é que desses 7 estudos, 6 encontraram efeito positivo. A única exceção aí, o estudo que encontra efeito nulo, é justamente um estudo que olha o tipo de apoio do banco, o apoio não automático, que ele é muito mais voltado para grandes empresas, é o que conversa um pouco com o resultado que se obteve lá para o investimento. Então, de forma geral, o que a literatura está apontando é que parece haver efeito positivo do BNDES sobre emprego. E sobre exportações, que é o tema aí do próximo slide. Nisso, é importante dizer que o banco ele tem um conjunto de linhas de financiamento que são voltadas para o apoio à exportação, são as linhas do BNDES e Exim. E dos 5 estudos que buscaram investigar o efeito sobre exportação, sobre o desempenho exportador das empresas, 4 olharam para o BNDES e Exim. Né? Isso está na tabela aí do próximo slide. Esses 4 que olharam para o efeito do BNDES e Exim sobre o desempenho exportador, 3 encontraram efeito positivo. Há também um estudo que olhou para todos os instrumentos do BNDES e da FINEP, nesse caso as evidências foram mistas. De qualquer forma, nosso entendimento é que sobre exportação, a literatura em geral aponta efeito positivo do apoio do BNDES sobre desempenho exportador. E aqui a gente chega na pergunta de por que avaliar o efeito do BNDES no PIB. Essa é uma pergunta natural, obviamente, porque como o BNDES ele faz financiamentos ao investimento e como ele faz financiamentos às exportações, que são componentes da demanda agregada, é um pouco natural que algumas pessoas tenham querido investigar os efeitos do BNDES sobre o PIB. Também porque os bancos de desenvolvimento são frequentemente utilizados para fazer políticas anticíclicas, e políticas anticíclicas nada mais são do que políticas para afetar a atividade econômica, e também porque bancos de desenvolvimento se preocupam com o PIB per capita, que é um principal indicador de desenvolvimento, que é uma função positiva do PIB. Então, quando a gente olha para essa literatura de BNDES e PIB, a gente percebe que vários trabalhos focaram para diversas dimensões da atividade econômica, seja o PIB de um determinado município, seja o PIB de uma determinada região, ou o PIB do país como um todo, ou o próprio ato do produto da economia brasileira. E dos 9 trabalhos que se debruçaram sobre os efeitos do BNDES na atividade, 6 deles encontram efeitos positivos da instituição, 2 encontram efeitos mistos e um único encontra efeitos nulos do banco. O que, de certa forma, é um resultado compatível com o que a gente tem visto até agora nessa apresentação, né? Com efeitos positivos no investimento e nas exportações e com efeitos positivos no emprego, pela lei de Ockham, que tem uma relação com o PIB, ou seja, com a atividade econômica. Bom, passando para o efeito do BNDES sobre produtividade. Essa é fácil de justificar, né? Acho que é quase um consenso. Produtividade é elemento-chave para o desenvolvimento econômico. E aqui cabe uma ressalva que boa parte dos instrumentos do BNDES, quando eles foram concebidos no passado, eles tiveram um objetivo de expandir o investimento. Eles não tinham um foco explícito no desafio de elevar a produtividade. E essa distinção é importante porque o efeito, né, um financiamento ou investimento, o efeito que ele vai ter sobre a produtividade depende muito do tipo de investimento que está sendo financiado
da tecnologia que está embarcada nesse investimento. Quando a gente analisa os estudos, são 5 estudos que investigaram efeitos sobre produtividade, o que se nota é que um encontrou efeito positivo, é até um estudo que, do ponto de vista metodológico, ele é interessante, porque ele explora uma variação exógena, mudança no critério de classificação de porte. Um estudo encontra evidências mistas, e os outros 3 estudos encontram efeito nulo. Então, aqui a gente tem um contraste, porque se para medidas que captam, né, o crescimento das empresas como investimento, como emprego, se encontra efeito positivo, o mesmo não acontece sobre produtividade. Mudando um pouco agora de assunto e falando do tema de conexões políticas. Existe uma literatura, né, que vai buscar testar empiricamente um resultado que aparece, que é de que bancos públicos podem ser usados para atender a interesses pessoais dos políticos governantes. E aí esses estudos, no caso do BNDES, vão tentar responder a 2 questões. A primeira é se empresas politicamente conectadas, por conta disso, recebem mais financiamento do BNDES. E a segunda questão é que se ter um prefeito ou um governador aliado do presidente da República leva o município ou o estado a receber mais financiamento do BNDES. Aqui cabe uma ressalva que vários dos estudos fazem, de que responder sim a alguma dessas perguntas não significa dizer necessariamente que a conexão política está dentro do BNDES. Não significa necessariamente uma evidência de favorecimento ou irregularidade por parte do BNDES. Vamos então olhar os estudos que investigaram conexão política das empresas. E esses estudos, em geral, definiram que uma empresa é tão mais politicamente conectada quanto mais doação eleitoral ela realiza. E aí um resultado que aparece em 3 estudos é que doar a candidatos vitoriosos a deputado federal leva as empresas, nos anos seguintes, a receber mais financiamento do BNDES. Esse resultado ele não aparece quando se consideram candidatos a outros cargos, diferente de deputado federal, também não aparece quando se consideram as participações ao invés do financiamento. E um estudo, né, que é o último aí, né, da última linha dessa tabela, ele buscou também olhar a questão das doações a candidatos a deputado federal e olhar explorando uma descontinuidade no processo eleitoral. E nesse caso, a relação positiva entre doação e financiamento ela não mais aparece. Quando a gente olha para aquela outra questão, que é o alinhamento político de prefeitos e governadores ao presidente da República, o que se nota é que, olhando, por exemplo, né, os estudos que analisam os financiamentos do BNDES e a administração pública municipal. Aí tem 2 estudos. Um encontrou que ser aliado, né, ter o prefeito aliado do presidente da República, leva a mais financiamento do banco para esse município, e o outro estudo não encontrou essa relação. De certa forma, essa é um pouco a tônica dessa literatura de conexão política, que ela não parece ser uma literatura convergente. Por um lado, há estudos que encontraram evidência de conexão política, há outros que não encontraram. Então, a gente classificou esse tema como um tema em que as evidências são mistas. Por fim, o último assunto que a gente queria trazer, o último tema, é o efeito do BNDES sobre desmatamento. Isso é importante porque finanças verdes é um tema cada vez mais importante no debate, e também porque o BNDES ele é gestor do Fundo Amazônia, que é um fundo proveniente de doações, que apoia com recursos não reembolsáveis ações para reduzir o desmatamento na região da Amazônia. Literatura sobre desmatamento, a gente identificou aí 3 estudos, sendo que 2 olharam para efeitos do Fundo Amazônia. Esses 2 encontraram efeito de redução de desmatamento. Um outro estudo, né, aí ele olhou para financiamentos do banco a hidrelétricas na Amazônia. Nesse caso, as evidências foram mistas. De forma geral, o que a gente identifica, então, é que a literatura parece apontar para o efeito de redução do desmatamento. Então, resumindo essas evidências todas que foram trazidas até aqui, foram apresentadas, a gente pode dizer que, de forma geral, parece existir um efeito positivo do BNDES no investimento, no emprego, nas exportações, principalmente quando o público
dessa atuação são micro, pequenas e médias empresas. Parece também haver um efeito positivo do BNDES sobre o PIB, que é condizente com aquele primeiro resultado, e é condizente com toda essa literatura que coloca Banco de Desenvolvimento para atuar de forma anticíclica. Parece também haver efeitos do BNDES na redução do desmatamento, e não parece, por sua vez, haver efeitos do BNDES sobre a produtividade, o que é um tema crítico que, obviamente, está na agenda de política pública, de política econômica atual. E a literatura não é conclusiva, não parece ser conclusiva sobre o tema das conexões políticas, como o Fábio acabou de falar. Além disso, o nosso trabalho ele focou também em outros assuntos, que não apenas esses que a gente apresentou, e a gente vai passar rapidamente aqui por esses outros temas que a literatura investigou. Então, tem alguns trabalhos que olham para o efeito do BNDES sobre faturamento das firmas, e a maior parte das evidências encontra um efeito positivo. Então, ter sido financiado pelo BNDES causa um aumento de faturamento em relação ao contrafactual. Sobre a rentabilidade das empresas, a maior parte das evidências aponta um efeito nulo. Parece que as firmas não se tornam mais rentáveis por causa do apoio do banco. Também sobre o valor da ação dessas empresas. A maior parte das evidências também encontra um efeito nulo. Sobre a arrecadação municipal e potência da política monetária, as evidências são mistas. Aqui fazendo um disclaimer, porque a arrecadação municipal, o BNDES tem uma linha de financiamento que se chama PIMAT, e essa linha tem como objetivo aumentar a arrecadação dos municípios que são apoiados. E a literatura aqui tem 2 trabalhos que encontram efeitos positivos, 2 que encontram efeito nulo, a gente está chamando de evidência mista. E potência da política monetária também tem evidências mistas, porque metade da literatura encontra que o BNDES reduziria a potência da política monetária. E aqui, por potência da política monetária, eu quero dizer o tanto que o Banco Central precisa aumentar ou reduzir a taxa Selic diante de um choque na economia, em relação ao que faria se o BNDES tivesse uma atuação menor ou deixasse de existir. As evidências também são mistas nesse tema. E, por fim, você tem alguns trabalhos que tratam dos determinantes da atuação do BNDES. E aqui as evidências sugerem que, de forma geral, empresas grandes, empresas mais antigas, empresas menos arriscadas, bem como os entes subnacionais com melhor situação financeira, têm ou têm tido maior probabilidade de receber um financiamento, receber um crédito do BNDES. E, por fim, não parece haver evidências disponíveis apontando que o BNDES faria ou praticaria o que se chama de zumbi lending, mantendo vivas empresas que de outra forma morreriam. Enfim, a gente apresentou uma série de evidências de efeitos do BNDES e aqui a gente chega numa grande questão que movimenta muitas das discussões entre os colegas, que é a questão da análise de custo-benefício. A gente sabe que, idealmente, recomendações de política pública requereriam análise de custo-benefício. Portanto, deveriam considerar todos os benefícios que uma ação do banco particular gera, considerar os custos que essa ação requer e, por fim, colocar tudo na ponta do lápis para saber se aquela intervenção faz sentido ou não sob o ponto de vista da sociedade. Mas, por mais importante ou meritória que esse tipo de análise seja, o curioso é que só um trabalho desses 70 papers que a gente analisou fez uma análise de custo-benefício. E, portanto, a gente poderia dizer que essa é uma lacuna da literatura sobre o banco. E é um pouco curioso que tanto se diga a despeito de tanta pouca evidência sobre o tema. Mas a gente poderia fazer uma análise, digamos, qualitativa dessa relação custo-benefício do BNDES. Por exemplo, a gente sabe que naquele período entre 2009 e 2014, houve um custo fiscal elevado na atuação do banco, seja pelos empréstimos do Tesouro Nacional, seja pelo Programa de Sustentação de Investimento, o famoso PSI, que contou com subsídios explícitos do Congresso Nacional, seja pelos subsídios implícitos que haviam naquele período. A gente eram necessários efeitos positivos de grande magnitude para garantir que os benefícios fossem superiores a esses custos, que eram custos elevados nesse período. Por outro lado, a gente sabe também que, a partir de 2015, houve uma redução substancial do custo fiscal do BNDES, seja pelos pré-pagamentos que aconteceram daqueles montantes que o Tesouro colocou no BNDES, seja pela redução da taxa de juros no país, seja pela própria introdução da TLP no Brasil. Por uma série de razões, esse custo fiscal foi muito menor de 2015 em diante. De novo, nesse cenário, também os benefícios requeridos para justificar uma atuação também seriam muito menores. E é isso que uma análise qualitativa poderia apontar nesse momento.
E, por fim, assim como o nosso estudo se propõe a mostrar o que aprendemos sobre o BNDES, sob o ponto de vista das evidências disponíveis sobre o BNDES, o nosso estudo ele também trata um pouco do que não aprendemos sobre o BNDES, que, portanto, se mantém como assuntos em aberto, como pontos cegos ou como lacunas dessa literatura empírica a respeito do Banco de Desenvolvimento do Brasil. A primeira delas, como eu falei, é a questão do custo-benefício. Não se sabe ainda ao certo, ou com o rigor que esse tipo de análise exige, qual foi o custo-benefício, ou quais são os custos-benefícios das diversas linhas de financiamento que o banco faz. Além disso, uma das lacunas é que a gente possa, de alguma forma, caminhar daqui para frente nessa literatura com hipóteses um pouco menos restritivas para identificar causalidade. Isso é importante, sob o ponto de vista da atuação do banco, de integrar a avaliação no desenho dos instrumentos. Então, quando o BNDES cria um novo instrumento, uma nova ação de política pública, é importante que a avaliação seja pensada desde o início, para que a gente consiga, de alguma forma, mapear os verdadeiros impactos dessa atuação. E isso tem sido uma preocupação do banco, é bom dizer. Terceiro ponto, a questão dos mecanismos de transmissão. Então, por mais que alguns trabalhos encontrem, tem efeitos positivos no investimento, tem efeitos positivos no emprego, principalmente quando o público-alvo são micro, pequenas e médias empresas, nós não sabemos ainda ao certo quais são os mecanismos de transmissão, portanto, os mecanismos que explicam esses resultados positivos. Por exemplo, quando o BNDES atua com micro, pequenas e médias empresas, grande parte dessa atuação acontece por meio de agentes financeiros. E, portanto, são operações que são indiretas. O BNDES coloca recursos nesses agentes financeiros, e esses agentes financeiros fazem esse empréstimo na ponta. Por qual motivo, em particular, esse crédito tem efeitos positivos no investimento, no emprego, nas exportações? É uma coisa que a gente precisa entender melhor, esses mecanismos. Quarto ponto aqui é o efeito do BNDES no apoio à infraestrutura. Uma das razões de existir do banco é justamente suprir essa carência de investimentos de longo prazo na economia brasileira. E a infraestrutura é, por natureza, um setor que faz esses investimentos de longo prazo. Historicamente, aqui eu digo de 1952, desde quando o banco foi criado até agora, o apoio à infraestrutura, historicamente, se situou entre 1/3 e metade dos empréstimos do banco. E, curiosamente, a gente sabe muito pouco sobre os efeitos desse apoio à infraestrutura, talvez pelo fato de que os projetos de infraestrutura são projetos muito particulares, é muito difícil encontrar um contrafactual que seja relevante para esses projetos, que são muito únicos por sua natureza. Então, essa é uma lacuna também, um desafio da literatura daqui para frente. Quinto ponto são os efeitos do BNDES na política de conteúdo local. Como é sabido, grande parte dos empréstimos do BNDES acontecem com uma requisição de conteúdo local, porque não é qualquer máquina ou equipamento que é financiada pelo banco. Então, como há uma exigência dessa política de conteúdo local, que existe já há muito tempo, é imperativo descobrir quais são os efeitos dessa política sob o ponto de vista da gestão da política pública. Isso aqui também é uma lacuna do debate. Penúltimo lugar aqui, quais são os efeitos do BNDES no desenvolvimento do mercado de capitais, que é um tema importante, que o João, na apresentação anterior, meio que passou ali rapidamente. Esse é um tema que está sempre em discussão, se o BNDES provoca crowding in, se ele provoca crowding out, se ele distorce, se ele não distorce o mercado de forma geral. Esse também é um ponto que está em aberto, que a gente precisa investigar melhor para saber quais são esses efeitos. E, por fim, quais são os efeitos das ações que ganharam prioridade nesse período mais recente, como, por exemplo, o apoio à desestatização, que é uma das prioridades atuais do BNDES. Então, a gente precisa entender melhor quais são os efeitos do banco quando ele atua nesse sentido. Então, basicamente, é isso que a gente tinha para apresentar. Fica aqui meu agradecimento e a gente fica disponível para perguntas. Obrigado. Muito obrigado aos palestrantes. Eu peço aqui que talvez desliguem o microfone, porque não sei se é por isso que eu estou ouvindo eco. E aí eu vou ter que pedir que continuem ligando e desligando conforme seja necessário. Mas vou passar agora as perguntas. Já foram enviadas várias perguntas aqui. Primeiro, algumas perguntas direcionadas ao João Denegri. Primeiro aqui do Danilo, primeiro ele faz um pedido de passar o link do capítulo sobre clusters de países. Isso, se o João quiser falar qual é o capítulo ou depois passar o link aqui no próprio chat, são duas maneiras de atender o pedido.
Depois o Danilo faz uma pergunta. Em relação ao grande número de empresas que não acessam crédito, isso direcionado ao João, quão distante estamos em relação aos outros países e às pessoas físicas? E o Paulo Levi faz a pergunta também para o João. O mercado de capitais cresceu muito nos últimos 2 anos. A que você atribui esse crescimento? Retração do BNDES ou queda dos juros ou os dois? Vou emendar aqui do que o Danilo emenda, da pergunta do Paulo, aproveitando o ensejo. O IPE fez algum estudo sobre o mercado de capitais no Brasil? Então, por favor, João, você pode responder essas perguntas? Sim. Especificamente do capítulo, ele está naquele livro de financiamento para o desenvolvimento, está no site do IPEA. Depois eu vejo especificamente e mando também um pouco para as pessoas. Nós, do ponto de vista de acesso a crédito das empresas, nós somos muito distantes do que é o mundo, sim. As empresas no mercado internacional e mesmo pessoa física acessa muito mais crédito do que no Brasil. A prova disso é um pouco a relação, qual que é o percentual do PIB, qual que é o percentual do crédito sobre o PIB, que diz respeito a alguma coisa em torno de 25%, no caso brasileiro. Nas economias mais desenvolvidas, isso ultrapassa 100%. Ou seja, você tem um acesso a crédito muito maior, tanto de pessoa física quanto pessoa jurídica. A grande questão que sempre surge é por que o mercado brasileiro de crédito ele é pouco desenvolvido. Nós sempre tem um argumento de que nos períodos de alta inflação, o mercado dos bancos brasileiros, o mercado de crédito, foi relativamente estável e capaz de segurar os períodos de instabilidade macroeconômica. Mas, mesmo assim, esse sistema, apesar de desenvolvido, ele não conseguiu fazer com que acessar todo as empresas e mesmo pessoa física, que é um dos grandes pontos aí do trabalho a ser observado. O que a gente precisa mudar para fazer com que as pessoas tenham mais acesso a crédito? Quando Paulo Levi, isso respondendo um pouco na direção do que o Danilo perguntou, quando o Paulo Levi pergunta o seguinte: olha, o que será que aumentou o mercado de capitais? Será que foi a queda da taxa de juros ou a retração do BNDES, ou então os dois? Eu diria que pode até ser os dois, porque os dois devem ter um impacto positivo nessas variáveis. Mas nos últimos anos a gente melhorou a regulação no mercado de capitais. Talvez um indicador disso, por exemplo, é aqueles fundos de investimento em participação, fundo de investimento em participações, que começou a ser regulado lá em 2003, se não me engano, numa resolução da CVM, e ele veio se desenvolvendo. Eu tive olhando os indicadores desse mercado, específico dos FIPs, tá? Daqueles que eles chegaram a 100 bilhões de ativos comprometidos, tá? Eu nem estou falando do fundo de investimento imobiliário, tá? Eu estou falando do fundo de investimento em participações mesmo. Então, nós partimos do zero em 2003 e chegamos aí, depois de quase 18 anos, para alguma coisa em torno de 100 bilhões. Ou seja, e talvez a regulação melhorou, talvez a gente devia fazer isso mais aceleradamente, usar isso como exemplo. Eu também argumentaria que a mudança tecnológica no setor financeiro ele é relevante para o acesso. Observa que hoje a gente consegue, na verdade, abrir conta, ter mais acesso, etc. Mas, mesmo assim, os bancos ainda eles emprestam de uma forma muito, muito acanhada, correndo pouco risco no mercado. Talvez um pouco pelo histórico desses grandes instituições financeiras. Mas as fintechs, elas estão tendo um potencial grande de identificar clientes que talvez os grandes bancos não estejam enxergando, ou seja, as grandes estruturas, Itaú, Bradesco, os grandes bancos, mesmo o Banco do Brasil, Caixa Econômica, o próprio BNDES,
não está enxergando um público que as fintechs estão enxergando. Eu lembro que tem presidentes de bancos que todo dia ficam nervosos com as fintechs, e, por incrível que pareça, sabe o pequeno que incomoda? É aquela velha discussão entre economistas, né? Às vezes o pequeno ele não tem uma participação grande no mercado, mas ele incomoda pra caramba, porque ele mostra que ali tem um mercado importante. Talvez a gente teria que ver isso, porque todas as evidências, de fato, mostram que o BNDES tem um impacto, sim, positivo sobre exportação, emprego, produtividade, etc. Tal. Mas nós poderíamos fazer um pouco mais, tanto no crédito livre quanto no crédito direcionado, para fazer com que essas outras empresas acessassem esse mercado de crédito que hoje não acessam. A ideia por isso que a gente fez uma discussão sobre securitização num artigo meu e da Ludmila. Securitização, a gente pegou o exemplo do caso de crédito agrícola, mas a gente fez um trabalho também com o Patrick sobre a ideia da matriz de transição de risco de crédito. E no fundo, o que a gente está mostrando ali é o seguinte: os mecanismos de securitização precisam ser melhor desenvolvidos no caso brasileiro. E essa ideia do risco de crédito, ele precisa ser melhor mapeado, porque tem bons clientes que não estão sendo percebidos pela estrutura financeira atual. Perfeito. Então, agora eu vou passar aqui algumas questões direcionadas ao Ricardo e ao Fábio. Primeira delas, do Paulo Levi. Conhecem estudos cross-section entre países que relacionem crédito direcionado ou de bancos de desenvolvimento sobre o investimento agregado? O Danilo também pergunta para ambos. E sobre o papel do BNDES em financiar projetos que o benefício social seria maior do que o privado? Por exemplo, projetos culturais, ambientais, redutores de desigualdades ou inovadores tecnologicamente. Existem estudos sobre esse assunto ou é também uma lacuna na literatura? E Aslan Carlos Dourado Queiroz pergunta: a avaliação dos palestrantes, nosso sistema financeiro é oligopolizado, daí a dificuldade dos empreendedores terem acesso ao crédito? Essa é uma pergunta que vocês podem responder e depois o João também. Por favor. Bem, vamos lá. Primeiro, obrigado pelas perguntas. Sobre a pergunta do Paulo, relacionada a algum estudo cross-section que tente, de alguma forma, mostrar essa relação entre participação do direcionado e investimento, eu desconheço. Não sei se o Fábio conhece, mas eu nunca vi algo nesse sentido. E seria realmente uma análise interessante de ser feita. Em relação à pergunta do Danilo, dos projetos com benefício social maior do que benefício privado, em outras palavras, dos projetos que têm externalidade positiva, eu acho que esse é o grande mote, né, das instituições. Lá no BNDES, há toda uma preocupação de identificar impacto, de identificar quais são os retornos para a sociedade a partir de cada projetinho que o banco aprova. Por exemplo, tem um relatório que faz parte de todos os créditos que são concedidos, em que há uma tentativa, sob o ponto de vista dos agentes que estão ali trabalhando, de identificar esses retornos para a sociedade. E esse é o grande desafio dos bancos de desenvolvimento. A questão é qual é a metodologia consagrada, ou que deveria ser compartilhada por bancos de desenvolvimento de forma geral. Aqui tem um universo extremamente heterogêneo. Sensação um pouco de que cada banco de desenvolvimento faz isso de uma forma diferente, e nunca vi algo que seja realmente consensual, padronizado entre as instituições, ainda que comunicações sejam muito comuns entre elas. Há sempre encontros de bancos de desenvolvimento para tentar compartilhar um pouco dessas experiências. Por fim, sobre a pergunta do Carlos, se o sistema financeiro brasileiro é oligopolizado, é uma pergunta que está tentando ser investigada já há algum tempo, né? Então, assim, do ponto de vista do spread bancário no Brasil, quando a gente olha a comparação entre países, o Brasil tem um spread bancário que é muito alto, que é o segundo maior do mundo, só perde para o Malawi,
e é maior, inclusive, do que a média dos países em guerra. Então, assim, países que estão em guerra praticam spreads bancários menores do que a média brasileira. Isso chama muita atenção e convida, de forma geral, os pesquisadores a investigarem se, de fato, isso é um produto, um subproduto de algum grau de oligopolização que exista no nosso sistema financeiro. A gente sabe empiricamente muito pouco a respeito disso. A gente sabe que a concentração é muito alta, a gente sabe que a competição é baixa, e a gente descobriu no ano passado, a partir de um trabalho, um paper do Gustavo Joaquim, no MIT, em parceria com os colegas do Banco Central, que competição importa para o spread bancário brasileiro. A gente pegou algumas variações exógenas ali a partir de fusões que aconteceram no sistema financeiro doméstico e pôde perceber que isso tem um alto poder explicativo nos spreads que são praticados aqui dentro. Então, há alguma evidência, sim, de que possa haver um poder de mercado excessivo no sistema financeiro nacional, ainda que seja realmente uma literatura que precise de maiores contribuições. Não sei se Fábio gostaria de complementar com alguma coisa. Só comentar aqui um pouco sobre a questão da externalidade. No mapeamento que a gente apresentou, né, na nossa revisão, até tem alguns estudos que tratam ali de temas. Então, por exemplo, a questão da inovação, até por uma questão de agrupamento, a gente colocou vários estudos que estimam efeitos sobre gastos e inovação. Como o próprio IBGE considera o gasto, inovação e investimento, isso acabou entrando ali na parte de investimento. Mas existem sim estudos que analisam o impacto do apoio à inovação, existem estudos que analisam efeitos, né, sobre desmatamento, então entra um pouco na questão ambiental. Mas eu concordo com você, eu acho que boa parte da literatura ainda está muito ali no efeito na própria firma financiada, né? Eu acho que um caminho para a literatura é justamente olhar para essas externalidades, olhar para projetos, né, de infraestrutura que são capazes de gerar externalidades. Então, você tem um projeto de saneamento, como é que isso afeta mortalidade infantil, por exemplo. Eu acho que a literatura, a tendência é que caminhe por aí, e acho que é um caminho assim, muito, muito importante. Eu queria... bom, João, por favor. Super rápido. Com relação ao mercado oligopolizado, sim, ele é um mercado oligopolizado, considerando que existem grandes bancos. Agora, a competição, a competição nesse mercado é menor do que a gente desejaria, sim. E talvez, sempre voltando àquele ponto, que as mudanças tecnológicas elas podem alterar esse processo de competição entre os bancos e facilitar aí o acesso ao crédito. Agora, o que a gente talvez, de fato, precise mudar um pouco é o sistema de garantias e a forma como você provê garantias, né? É por isso que, por exemplo, ações em torno da securitização de crédito, elas são pequenas ainda e talvez são grandes tendências internacionais. Sobre o ponto da inovação tecnológica, financiar a inovação tecnológica ele é um pouco específico, talvez diferente de financiar apenas máquinas e equipamentos. Talvez a gente tenha que aprender a fazer isso. A gente tem algumas experiências interessantes, mas a gente teria que apostar mais nessa direção, em especial porque quando você financia a inovação tecnológica de uma empresa, você está financiando um novo produto, um novo processo. E ela é muito diferente do que apenas prover financiamento para máquinas e equipamentos. É aí que eu acho que a gente deveria fazer a grande aposta. E para isso a gente, sim, precisaria reformular a operacionalização do sistema financeiro nacional, em especial do BNDES. A experiência que a gente teve recente naquele nova empresa, até coisa, acho que são experiências boas que talvez deveriam ser vistas. A ideia toda é que você estaria financiando um novo processo ou um novo produto da empresa. Isso sim, eu acho que daria impacto maior na produtividade do que a gente já obtém atualmente. Obrigado. Queria fazer uma pergunta também para o Ricardo e o Fábio sobre estudos sobre outros países. O estudo de vocês tem foco no Brasil, mas é provável que vocês tenham analisado também um pouco a literatura sobre os bancos de desenvolvimento em outros países. Queria saber o que vocês
também aprenderam dessa literatura a respeito de efeitos, se são semelhantes ou não, se também tem essa dicotomia entre financiar o pequeno e financiar a grande empresa, e se a lacuna sobre custo-efetividade está preenchida para outros países. Enfim, o que vocês viram nos melhores estudos que vocês encontram sobre outros bancos de desenvolvimento? Oi, Marcos. Curiosamente, o que do pouco que eu tive acesso em relação a essas análises empíricas de outros países, de outros bancos de desenvolvimento, grande parte do que eu vi foram resultados muito parecidos com esses que a gente observa aqui para o Brasil, no caso do BNDES. Por exemplo, tem mais ou menos uns 2 ou 3 meses, saiu um estudo do Banco Central Europeu, de alguns colegas do Banco Central Europeu, analisando os impactos do Banco Europeu de Desenvolvimento sobre emprego, sobre algumas variáveis tipo investimento, que nem essa que a gente apresentou aqui. E, mais uma vez, os resultados foram muito em linha com o que a gente observou aqui no Brasil, com a diferença que os autores lá fizeram uma super propaganda no paper, falando Making a Difference. Então, assim, o título do artigo é esse, como o Banco de Desenvolvimento da Europa fizesse a diferença para o emprego, para o investimento das firmas financiadas, sobretudo quando são micro, pequenas e médias empresas. Outra coisa que chama muita atenção é no tocante à produtividade. Como o Fábio apresentou, a literatura sobre o banco tem essa questão de que a maior parte dos estudos encontra efeito nulo sobre a produtividade, seja sobre a produtividade do trabalho, seja a produtividade total dos fatores. E a gente tentou, de alguma forma, avaliar ou investigar como que isso se dava em outros lugares. Será que atuações semelhantes a essa do BNDES também apresentavam resultados parecidos na produtividade? Porque, à primeira vista, é um resultado que chama atenção, né? Porque o Banco de Desenvolvimento tem efeito nulo na produtividade. Dado que a produtividade é uma variável importante para o desenvolvimento, você acaba ficando com um certo puzzle na cabeça de por que isso se dá dessa forma, e sendo que isso deveria ser de uma forma diferente. E o que a gente pode perceber, tem um trabalho do Felipe Lage, um Otaviano da London School, que eles tentam investigar experiências internacionais também de efeitos desse tipo de instituição sobre a produtividade, e curiosamente eles encontram resultados parecidos. Parece que para o Reino Unido tem um trabalho que encontra também efeitos nulos sobre a produtividade, intervenções parecidas. Para a Colômbia também tem efeitos nulos. Então, parece que essa é uma literatura que está rodeada desse desconforto, digamos assim, desses efeitos nulos aparecendo sistematicamente. Pode ser, obviamente, um problema de identificação, né? Porque a gente sabe que há problemas de mensuração da produtividade, principalmente da produtividade total dos fatores, pode ser um problema de identificação. E nesse caso, vale a pena chamar a atenção, que nem o Fábio chamou anteriormente, tem um trabalho aqui para o Brasil, do Thiago Cavalcante com o Paulo Vaz, que saiu na Economic Letters. Esse trabalho usa uma fonte de variação exógena para identificar o efeito de uma mudança de classificação de porte do BNDES sobre pequenas empresas. E ele encontra um efeito substancial, tanto sobre o investimento quanto sobre a produtividade. Então, assim, não dá para descartar a hipótese de que isso seja um problema de identificação. Mas, de fato, é algo que apareceu aqui nos trabalhos aplicados ao caso do BNDES e, curiosamente, também apareceu em algumas outras experiências, mas é um ponto de atenção, sim. Não sei se o Fábio quer complementar. Tá bom. Então, uma pergunta ao João Denegre sobre aquele dado que você mostrou a respeito das empresas sem crédito, usando a RAIS. Você mencionou rapidamente, eu não entendi muito bem qual era o universo de empresas que estava sendo analisado ali. Me pareceu que eram só empresas industriais com mais de 10 trabalhadores. Não sei se era isso mesmo, e se era isso, enfim, explicar por que dessa escolha, e se você chegou a ver também o que acontece no complementar desse grupo, as outras empresas, como é que era o acesso ao crédito? Nós pegamos todas as empresas que a gente considerou. Eu falei industrial, mas eu falei errado, tá? Esse paper ele utilizou empresas de indústria, comércio, construção civil e serviços, do chamado extrato certo da PIA, PAC, PAS e PAIC do IBGE. Isso significa empresas acima de 10 pessoas ocupadas, se não me engano, de serviços, de comércio, e 20 pessoas ocupadas, de indústria, 10 pessoas ocupadas, de
comércio e serviços e 20 pessoas ocupadas. Isso significa um universo de empresas, aquelas 378 mil empresas, desses 3 segmentos, mas empresas um pouco maiores, ou seja, que tem no mínimo 10 pessoas ou 20 pessoas ocupadas. O que torna mais relevante aquele número, porque mostra o seguinte: não é uma empresa que tenha 2 ou 3 pessoas ocupadas ou 4 pessoas ocupadas, que é um universo muito maior de empresas. Provavelmente, o não acesso ao crédito dessas empresas de menor porte é muito maior, então aquele percentual seria maior ainda. Chama a atenção também portanto, esclarecendo aquela estatística que está nos slides que eu mostrei e apresentei das 378 mil empresas. São empresas de indústria, comércio, construção civil e serviços, tá? Dessas empresas que têm 10 ou 20 pessoas ocupadas. As empresas menores nós não analisamos. As empresas provavelmente de menor porte têm menos acesso a crédito. Tá bom, muito obrigado. Eu vou falar agora rapidamente da nossa agenda dos próximos seminários, e depois eu retorno a vocês pedindo considerações finais e uma resposta para uma última questão aqui que o Danilo levantou. Esclarecendo ali que nós vamos disponibilizar o vídeo amanhã, primeiro, que isso foi perguntado também. O vídeo e os slides da apresentação de hoje vão estar disponíveis amanhã no nosso canal de YouTube. E nas próximas semanas nós vamos ter a seguinte agenda. Semana que vem, na quarta-feira, nesse mesmo horário, das 4 horas, nós vamos ter um seminário sobre consolidação fiscal e impacto macroeconômico no Brasil, com o Marco Antônio Cavalcante, que é diretor adjunto de Estudos e Políticas Macroeconômicas do IPEA, e o Mansueto Almeida, que é ex-secretário do Tesouro Nacional, vão tratar desse tema. Na semana seguinte, no dia 16 de setembro, nós teremos um seminário sobre distribuição da terra e desigualdade em pesquisas e registros. O Rodolfo Hoffmann, da Exalc-USP, vai fazer a análise dele sobre o Censo Agro mais recente, os dados mais recentes do Censo Agro e também pesquisas amostrais. E o Gerd Sparovec, também da Exalc-USP, vai nos apresentar a análise que ele fez juntando registros de terras de várias fontes e montando um mapa da desigualdade de terra no Brasil. Na semana seguinte, 23 de setembro, o tema vai ser Agendas para uma Economia Verde. Então, vamos ter 2 economistas especialistas no tema aqui, o Juliano Assunção, da PUC-Rio, e o Carlos Eduardo Frickman Yang, da UFRJ. Em seguida, enfim, ainda teremos outros temas que ainda não estão a agenda totalmente completa, mas teremos lei de falência e casamentos e desigualdade de renda, entre outros temas que já estão agendados. Bom, muito obrigado aos palestrantes. A última pergunta do Danilo, eu queria que vocês acrescentassem nas suas considerações finais, falar um pouquinho da agenda de pesquisa atual de vocês, assim, o que vocês têm aí na esteira que vocês têm estudado, que vocês estão pretendendo, quais são as lacunas aí que vocês estão pensando em preencher daqui para frente. Então, começando pelo João, por favor. Eu estou focando o time de trabalho em cima do SCR, lá do Banco Central, em especial porque a base de dados são todas as operações de crédito acima de R$200 no Brasil, então a base de dados é simplesmente infinita do ponto de vista de probabilidades de utilizar ela, de fazer pesquisas. Ela demanda um processamento enorme, mas o que a gente tem feito é justamente fazer pesquisas nesta direção, em especial explorando a potencialidade de informações que tem todas as operações de crédito, taxas de juros, prazos, tipos de garantia e assim por diante. A gente está fazendo uma análise também, nós temos informações de onde são realizadas essas operações, em quais tipos de banco e quais bancos. Então, nós estamos segmentando um pouco o mercado e essa é um pouco a trajetória que a gente está seguindo. A gente fez uma análise de crédito imobiliário, crédito agrícola, mas nós
estamos segmentando um pouco para tamanho de instituição e tipo de instituição financeira, que eu acho que essa pode ser uma agenda de pesquisa interessante. Tem uma outra agenda de pesquisa sobre os fundos de investimento em participação, que foi, inclusive, uma das questões aqui levantadas, que a gente também está querendo fazer um pouco o cruzamento entre os fundos de investimento em participações, onde eles estão investindo, e o cruzamento com as empresas que têm acesso ao crédito no Brasil. E, por fim, a gente está fazendo um apanhado também, um pouco da mudança tecnológica que ocorre no setor financeiro propriamente dito, em especial com o uso de inteligência artificial. A gente pegou um paper que saiu recentemente na OCDE, que classifica todas as publicações que são consideradas inteligência artificial, tanto publicações quanto patentes. E estamos cruzando isso dentro do sistema financeiro para ver quais são como que está a utilização desse novo tipo de instrumento na mudança tecnológica do sistema financeiro nacional. A ideia do uso da inteligência artificial. Ricardo, Fábio, por favor. Beleza. Antes de falar um pouco sobre a agenda, eu vi aqui no chat, tem duas perguntas aqui, uma da Lia, dizendo que é um pouco curioso que os resultados do BNDES sejam principalmente sobre micro, pequenas e médias empresas, sendo que, historicamente, os maiores clientes do banco foram empresas maiores. Aqui, acho que cabe uma qualificação. Ao longo do tempo, a participação de micro, pequenas e médias empresas nos desembolsos do banco tem sido crescente e tem crescido rapidamente. Hoje em dia, já mais da metade, na verdade, metade, fica variando ali ao redor de 50%, participação de MPMEs nos desembolsos do banco. E outra coisa que é importante qualificar é que, se por outro lado grandes empresas respondem pela outra metade desses desembolsos, é bom dizer que infraestrutura tipicamente responde por 1/3 a 40% desses desembolsos. E a gente sabe muito pouco sobre os efeitos do BNDES nesse apoio à infraestrutura, que é uma atuação relevante e importante para o país. Então, quando às vezes se fala que o BNDES apoia grandes empresas, é necessário, na verdade, fazer essa qualificação, porque muitas vezes o apoio à infraestrutura envolve grandes empresas, porque quando a gente está falando da infraestrutura pesada do país, muitas vezes são grandes empresas que fazem ou que levam adiante esse tipo de projeto. Também tem uma pergunta aqui do Danilo sobre as avaliações do BID. Sim, a gente acompanha sistematicamente, o Fábio, muito mais do que eu, na verdade. Todas as avaliações que surgem, principalmente as do BID, são acompanhadas por nós com lupa. Então, a gente acompanha, sim, essas avaliações. Finalizando sobre a pergunta que está na mesa, quais são as nossas principais agendas de pesquisa? Eu vou falar um pouco da minha e o Fábio fala um pouco depois dele, da gerência dele, eu falo um pouco da minha. Um dos desafios que a gente está querendo investigar nesse momento são os efeitos das estatizações, no caso das privatizações, sobre as economias. No caso, a gente está pegando essa literatura de privatizações em países emergentes, tentando entender quais são os impactos, quais são as melhores maneiras de se proceder quando privatização é um tema relevante para a política pública. Então, a gente está fazendo esse levantamento. Quem está coalterando isso é o Antônio Marcos Ambrosio, junto com o Renato Fragelli, professor da Fundação Getúlio Vargas, da EPGE. Então, a gente está fazendo isso em coautoria com o Renato Fragelli. Então, esse desafio das privatizações, que é uma das lacunas que a gente colocou no final da nossa apresentação. Outra questão que a gente está investigando é esse apoio do BNDES nesse período de Covid. A gente sabe que várias linhas de crédito foram colocadas na praça para combater os efeitos adversos da Covid-19. Muitas dessas ações foram qualificadas como ações emergenciais que precisavam ser tomadas, porque o custo de não fazê-las poderia ser muito maior que o custo de fazê-las rapidamente. Então, agora o desafio é tentar colocar no papel tudo que foi feito, acompanhar, monitorar essas avaliações, trazer dados para a mesa e fazer uma avaliação sobre essa ação. E depois vai ser complementada com avaliações ex post mais rigorosas, com contrafactual. De forma geral, essa é a nossa agenda de pesquisa. Fábio, se quiser falar um pouco. Só para complementar aqui rapidamente, acho que
falando um pouco, né, a agenda de pesquisa não é só minha, um pouco lá do departamento de efetividade do banco. Acho que ela acaba tocando muito das lacunas que estão ali mencionadas no nosso último slide. Então, custo-efetividade, acho que agora, né, acho que tudo que a gente tem feito, a gente tem procurado incluir custo-efetividade, apoio à infraestrutura, então a gente tem, né, agora algumas avaliações voltadas para isso, para infralogística, para saneamento, tentando justamente, acho que um pouco na linha do que foi falado, de buscar, né, as externalidades, mensurar, né, essas externalidades. E também, né, acho que um pouco também a gente é demandado para também avaliar efeitos de desestatização das ações emergenciais agora, na linha do que o Ricardo já colocou. Muito obrigado, gente. Eu acho que um excelente seminário aqui para todo mundo, para conhecer tanto características do mercado de crédito em geral, como do papel específico do BNDES nesse mercado. Agradeço a todos os presentes e, bom, amanhã teremos o vídeo e os slides no nosso canal de YouTube. E encerro deixando a todos um abraço e desejando saúde e até a próxima, até a semana que vem. Um grande abraço. Valeu, gente. Obrigado. Grande abraço a todos. Abraço.